Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Oric 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Ele é o Vigia. Por eras sem fim, observei seu mundo e registrei seus eventos significativos. Nos últimos tempos, voltei a minha atenção para realidades alternativas, os reinos que tomam para si os caminhos que a história da computação no seu mundo poderia ter tomado. E se as coisas tivessem acontecido de forma diferente? Apenas eu sei, pois eu sou o Vigia, e é meu o poder de ver o que foi e o que poderia ter sido. E lá vem processo por plágio. Olá, Marvel! Este é mais um episódio do Atif e pressa edição. Bom, vamos aqui para um sorteio. João, sorteia aí. Vamos lá, sorteando, estamos aqui, rodando os globinhos, as bolinhas estão caindo e veio 4 números e veio 3 letras. Que raio de sorteio é esse? Bom, os números vieram 5150 e as letras foram IBM. Então, invertendo, eu acho que a gente vai falar do IBM 5150, né? Você deixou esse saco aí. Aqui, Juan, dá uma olhada aí. Tá vazio. Que é peso do monopólio, né, bicho? Fazer o quê? Enfim, depois dessa, todo mundo junto. É 3, é 2, é 1. IBM, happy men, smiling all the way. In his service to mankind, that's why we are so gay. Hey! E bom dia, boa tarde, boa noite. Depois dessa música simpática, sejam bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria. Esse é o nosso episódio anual de Atif, que acontece todo ano desde alguns anos atrás, 10 pelo menos. E este é o nosso episódio sobre os cenários alternativos do IBM 5150, lançado pela IBM lá no remoto ano de 1981, quase 40 anos, 39 anos para ser mais exato. E vamos começar? Quem tá por aí? Eu, Juan Carlos Castro. Eu, João Cláudio Fidelis. Eu, César Cardoso. E acabou, eu e Giovanni Nunes, claro, já falei, então vocês já sabem o que eu tô falando aqui. Então vamos lá, esse, como já dito, né, e como vocês já leram no show notes, porque ninguém ouve o episódio modo aleatório, este aqui é o What If do IBM 5150, e como vamos ter que falar de IBM, vamos dar uma rápida introdução sobre a empresa das 3 letrinhas? Vamos. Então vamos lá. A International Business Machines é uma empresa fundada no ano de 1911 na cidade de Armonk, lá em Nova York, e originalmente sob o nome de CTR. Aliás, quando ela veio para o Brasil, ela também ainda se chamava CTR, que quer dizer Computing Tabulation Recording Company. A empresa CTR ela é fruto da fusão de 3 empresas: a Tabulating Machine Company, que fazia tabuladores, que é a empresa do Olerite, a Time Record Company, que fazia registradores de tempo, e a Computing Scale Company, que fazia instrumento de aferição e de peso, ou seja, balança, uma felizola da vida. E da junção das 3 letrinhas iniciais de cada uma das empresas surgiu a CTR. Quer dizer que veio o Capitão Planeta. Quase isso. Cada uma fazia uma máquina, se juntaram para fazer as mesmas máquinas com a mesma sigla. Em 1914, a presidência da companhia foi assumida por Thomas J. Watson, né, e iniciou o grande período de reinado da família Watson na empresa. Foram 57 anos, eu acho, de administração por parte deles. E com isso, assim, vieram aquelas famosas políticas de pessoal que se mantiveram com o filho dele, né, o Thomas Watson Jr., e podemos dizer que, assim, eles foram os verdadeiros criadores da primeira grande companhia multinacional de computadores e foram realmente os caras que definiram o que seria tecnologia de informação no mundo corporativo durante o século XX. Em 24, ela mudou o nome de CTR, porque tem um nome muito estranho, e passou a se chamar, né, International Business Machine, vulgo IBM. Vale lembrar, sempre lembrar isso, que a IBM não inventou um computador, mas a IBM foi quem inventou de vender o computador. Especialmente quando você fala dos mainframes, aquelas coisas simpáticas que ocupavam uma sala, um andar de um prédio e que precisavam de
um sistema de ar-condicionado próprio e, enfim, você tinha um terminalzinho. Pedia um ecossistema só deles. Basicamente isso. E o momento particular da história em que vamos começar a examinar divergências é aquele em que a IBM tem no seu portfólio o S370, evolução do S370, e o System/3, que é a aposta da IBM no mercado dos minicomputadores. Aí é o final da década de 70 que trouxe uma novidade, o microcomputador. Com um HD embutido, o GS-ROM 4. Então começamos com um cenário que não é um cenário, é um preâmbulo. Ou cenário -1, se vocês preferirem, né? Para não ficarem com falta de cenários. Por que isso está aqui? Vocês vão entender. De acordo com o Don Massaro, que trabalhava na Xerox, né, a empresa ela considerava, como todas as outras empresas naquela época, a possibilidade da IBM produzir um computador pessoal. Então, quando ele apresentou o projeto do Xerox 820, isso lá para o começo da década de 80, eles mostraram, assim, que seria o pior cenário possível imaginável. Quem faz gerência de projeto sabe que você tem que fazer uma análise de risco, né? E você vai mostrar o pior cenário para este produto aqui é este, né? Ele começou lá, né? O que poderia a IBM fazer para que esse produto aqui não tenha sucesso? Ele falou assim, olha, o pior cenário é a IBM chegar no mercado apresentando um produto que tornasse essa máquina de obsoleta, né? O Xerox 820 era um computador de 80, que seria vendido numa rede de varejo, não seria vendido direto pela IBM, seria vendido por qualquer lojinha, qualquer mercado, e que rodaria um sistema operacional aberto. Aí ele falou, ó, isso é improvável, a IBM nunca fez isso, ela nunca vendeu para o varejo, ela nunca usou um sistema operacional aberto. A IBM, ela precisa ter o próprio sistema operacional, onde ela escreve as próprias aplicações que ela vende nos próprios produtos dela, que estão nas próprias lojas da empresa. Fim da história. Nossa, o cara só errou no caso do processador. Não, o processador de 86, né? Os 80 era o do Xerox. Sim. Eles não mencionaram processador. Não, eu que tô mencionando. Ah, tá. Ele nessa análise não... Não, mas ele falou, né? Tornasse a nossa máquina obsoleta. De certa forma. E ao menos na nossa terra sabemos que o maior medo da Xerox se tornou a mais pura e cruel realidade. Como foi dito no documentário Fire in the Valley, livro. O mundo inteiro correu naquela direção. A IBM simplesmente matou todos. E fim da história. Detalhe, vamos ficar só na IBM, não vamos dar spoilers sobre o resto, vamos analisar as coisas que acontecem dentro do cenário do PC, IBM e Microsoft. Até porque senão esse episódio não vai acabar nunca, né? Pois é. Esse episódio... Tudo bem, gente, vai ter outros Latifi pro que ficar de fora, ou seja, tudo. Esse episódio vai monopolizar todo o resto da computaria. Exatamente. Primeira divergência. A Sinclair anuncia que com o QL Plus... 0ª divergência. E se contrariando as expectativas de toda a indústria, a IBM decidisse que não entraria no mercado de microcomputadores. Para tudo aí! Então, supondo que as vendas do System 3 tivessem ficado abaixo do esperado e não conseguindo se sobressair entre DEC, HP e até mesmo a Data General, o System/3 é um mini da IBM, certo? É. E, claro, mesmo na realidade, na Terra 616, alguns empregados se opunham à entrada da empresa nesse mercado. Por que cargas d'água vocês se importariam com o computador pessoal? Não tem nada a ver com automação de escritório. Isso realmente foi dito na nossa Terra. E naquela também, né? E naquela também. Naquela Terra, por mais de uma pessoa. Inclusive, naquela Terra e na nossa Terra, foi feito um estudo. Ele constatou que não era um mercado lucrativo. Claro, vocês estão comparando com o mercado que a IBM tinha naquela época, de mainframes, com o mercado que existia doméstico na mesma situação, né? Então, o anúncio, sim, uma grande coletiva de imprensa, aquele padrãozão IBM, nos moldes do que ela fez com o 360, na década de 60, né? De locar um trem para levar jornalistas de Nova York até Armonk. Lá em Armonk, em dia 12 de agosto de 79, a empresa apresentou o S380, que seria o mainframe da década que estaria por vir, ou seja, a evolução do 370, assim como ela lançou o 60 na década de 60, o 370 na década de 70, ela lançou o 380 na década de 80. Naquela Terra. Naquela Terra. E nessa mesma Terra também eles abriram o jogo e falaram, nós, IBM, não vamos lançar nada no que tange microcomputadores. Não estaremos participando desse mercado. Tudo bem, isso gerou um edital assim, quase um limite do mal criado do New York Times, não lembro agora do nome do jornalista, que acusou a empresa de falta de visão. Não, mas todo mundo ignorou esse
esse cara. O Giovanni daquela terra lembra de quem foi o ator. Eu não lembro. O motivo verdadeiro estava no processo antitrust movido pelo governo dos Estados Unidos contra a empresa em 1969, ou seja, para a divergência aconteceu na nossa terra também. Na nossa terra ele seguiu até 1982, quando os procuradores deixaram o caso, passaram pano, passaram mãozinha na cabeça da IBM, só que lá a situação ficou tensa. Então, sim, deixa esse negócio de computador. Vamos ficar na nossa aqui. Não vamos expandir, não vamos entrar em outros mercados para literalmente não correr o risco de fazerem conosco o que fizeram com a Bell. Ou com a AT&T, né? Que naquele momento eles estavam vendo o que estava sendo feito com a AT&T. Isso, levaram a AT&T para um quartinho e desmembraram ela. O que significa que não houve o IBM 5150. Conhecido como PC. Qual foi o resultado prático disso? Todo mundo estava esperando que a IBM lançasse seu computador, a IBM resolve não lançar o seu micro. Galera relaxou. E quando a IBM começa a mostrar os primeiros sinais que não lançaria, todo mundo dá aquela esperada funda e volta a trabalhar nos projetos. Nos anos 2010 dessa terra, as pessoas catam protótipos não finalizados e não destruídos do IBM 5150 como catam o Commodore 65 aqui. Exatamente. Entre outras coisas. Entre outras coisas, né? Inclusive, no Repórter Retro dessa terra, volta e meia, tem uma informação sobre... Leilão de 5150, no Smithsonian. Tem um vídeo do 6-Bit Guy. Exatamente. O 6-Bit Guy faz um vídeo com esse protótipo. Gente, a gente já tá criando praticamente um multiverso mesmo, né? Sobre o protótipo de 5150, teve o maior boato de todos, que o 5150 ia ser vendido a uma empresa de telecomunicações. Diz a lenda que existe um protótipo com modem embutido, com um logotipo de uma empresa de telecomunicações, mas ninguém descobriu nada. Com um sininho, mas... O modem embutido, gabinete azul marinho, combina mais com IBM. Mas enfim, né? Espero que o 16-Bit Guy consiga achar alguma coisa. Entre os concorrentes que agora estão com mais espaço de ação, a Xerox, aquela Xerox daquele 820, carinhosamente chamado de One, é lançado em 1982, não em 1981, numa configuração agora um pouco mais sofisticada, baseado num Intel 8088 a 4 MHz, ou mais precisamente 4.77 talvez, com 64 KB de RAM, expansível até 256K e rodando CPM86, fornecido pela Digital Research, também em versões multitarefa, multiusuário, etc. HP, o mesmo, lança o HP 85 com as mesmas configurações ou parecidas com o da nossa terra, em janeiro de 1980, com gestão de equipamento de bancada. O Apple III continua sendo um fracasso, graças à ingerência do Steve Jobs e comitê que o projetou, é mais uma constante universal. Aliás, uma observação, nesse caso, com o IBM longe, ele faz mais ingerência ainda. Provavelmente. Seguraram para não colocar uma cafeteira no Apple III. Oh, yeah. Exatamente. Na nossa realidade, a TIT chegou a produzir um clone de PC, o 6300, em 1984, mas era um rebrand do Olivetti M24, logo... Se não teve 5150, não teve M24. E a TIT não fez computador. Exatamente. Aí, em 1985, com 4 anos de atraso em relação à nossa realidade, a IBM volta atrás e lança a série 5200, sendo o primeiro modelo o IBM 5210, uma espécie de S370 em miniatura, seguindo o padrão de caro demais e poderoso demais, mas fez algum sucesso entre as equipes de desenvolvimento de software para mainframes. Isso, a galera de mainframe acabou achando legal pra ter, né, porque eles conseguiam ter um pouco mais de liberdade para desenvolver sem arriscar de... Eles conseguiram desenvolver na própria máquina. E algo parecido, o cara que desenvolve para PDP-11 tem uns Electronic ABK disponíveis. Por aí. O mercado desta terra ficou anos fragmentado até se unificar em um padrão aberto baseado na arquitetura 68000. E que surgiu quase de forma natural com o barateamento das workstations para servir como terminal gráfico. Foram as Personal Workstations, lá pelo final da década de 80 e rodando uma variante de BSD Unix. E aí nos anos 90, com as workstations tomando o mercado empresarial, a IBM finalmente entra no mercado comprando outras empresas. É claro. Nota mental que eu tenho certeza que o Ricardo faria essa pergunta, mas eu vou fazer no lugar dele. E o MSX? Ele tá naquele outro cenário que a gente falou lá no começo. Pera aí, invocou o Ricardo, é isso? Exatamente. Impressionante, falou de MSX, o Ricardo aparece. Exatamente. Beetlejuice. Pois é. MSX. Fala, Ricardo. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.
retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast. Acabou a paz. Lançado em 1987 pela Unitron, o Mac 512 foi o primeiro clone. Cenário 1. E se a IBM, sendo a IBM, resolvesse produzir um microcomputador só que utilizando uma arquitetura proprietária? Pois é, o Don Estridge, ele tentou, tava em reunião, ele esperneou, ele quase bateu em alguns VPs lá, mas ele não conseguiu ser convincente. Acho que ele tá resfriado naquele dia, não ajudou nem um pouco. Era a arquitetura da Texas que ele propôs ou não? Não, era a IBM fazer alguma coisa aberta. Então, em 15 de abril de 1981, a IBM apresenta ao mundo o IBM 5130, algumas vezes chamado de System/85. Um visitante do nosso mundo diria que esse aí é, na verdade, o 5322, ou System 23, ou o Datamaster, que você pode ver o linkzinho aí no show notes. Mas, com pequenas diferenças. A ideia era usar o Palm, processador desenvolvido internamente, só que a equipe teve diversos problemas em tentar aumentar a performance dele. No final, a decisão foi tomar emprestado a ideia do Z80 Soft Card dos Apple. Então, como é que fica? O System 85 vinha de fábrica com o Palm, que cuidava da inicialização, depois passava o controle para um galante 8085. Elas ficaram conhecidas como Processor Card Board, ou PCB. Outra foi o uso de drives de 5 1/4, ao invés dos de 8 polegadas, que deixaram o tamanho da máquina menor, né, em relação ao System 23 que você vê do nosso mundo, mais leve, com um jeitão assim meio de TR-70 Model 3/CP500. E finalmente, ao invés de simplesmente um BASIC, ele dava boot no Disk OS 85, ou DOS 85, um sistema operacional desenvolvido internamente e que pegou diversas ideias emprestadas do CPM, principalmente as chamadas de sistema. A Digital Research chega a entrar com um processo, só que não deu em muita coisa, né, tentando processar a IBM. No final, aí até portou o GEM para ele. Mas era possível portar programas de CPM para ele sem muito malabarismo. 8085, lembram? Foi o que aconteceu ainda. A rotina de chamada, né, era tudo muito parecido. Assim, uma outra checagem que o programa tinha que fazer na hora da compilação resolvia o problema. Até na nossa terra, portar WordStar, SuperCalc, DBase, etc. foi bastante fácil. Nessa, mais ainda. O computador vende razoavelmente bem, isso quando não era ofertado aos clientes como leasing. Outras PCBs foram disponibilizadas como 8088, Z80 e até 6502. Estou sentindo um cheiro similar a BBC Micro aqui, né? Pois é. Acabaram virando uma plataforma interessante para quem fazia cross-compiling. E a Activision começa a usar para desenvolver para os consoles e micros domésticos, por exemplo. O modelo seguinte dessa linha, o 5135, define o layout de gabinete, monitor e teclado separados, suporta até 3 PCBs. Eu fico imaginando como é que é o visual do cartucho nessa terra. Na verdade é uma placa, né? Interna, né? Isso, é slot parecido com o PC, né? Conexão de terminais 3270 padrão, ficou parecido com o Display Writer. Link, show notes, veja. Esse moço da foto. O legal disso é que, assim, a empresa comprava um cara desse, comprava 3 plaquinhas, né, e ligava ali outros 2 computadores como um terminal, e rodavam de forma independente. E assim você tinha uma automação do teu setor, da tua empresa, do teu setor específico, de um jeito muito mais rápido do que comprando vários computadores. Sendo a evolução natural, as PCBs e o DOS 85 são eventualmente portados para o 8086, com o nome DOS 86, só que a presença do Palm e outros integrados tornava inviável copiar. Aí volta uma casa até o cenário 0 para ver o que acontece com a DEC, com a HP e as etc. Personal Workstations. Ou seja, também não é só uma máquina muito lá doméstica. Não, a pessoa comprou como o Commodore 64, era mais jogo. Seria uma solução de você botar uma máquina, botava mais 2 ou 3 terminais e aí você conseguiria informatizar um pequeno negócio, né? Não um pequeno negócio, mas assim, a contabilidade, a tesouraria. A IBM não estava preocupado com o pequeno negócio. Tipo, dane-se o pequeno negócio pra IBM. Inclusive, assim, você ligava teus terminais lá no teu 5135 e ponto final. E dali você inclusive conectava o mainframe e você sabe escutar o mainframe se precisasse. Então seria uma situação dessa, né? Uhum. Uma pequena informação de um setor da empresa, né? Ela não tinha interesse em pequenos clientes, né? Interesse só em pegar em peixe graúdo. Esses cenários são onde a IBM continua sendo IBM e ela não teve essa mudança de mentalidade que teve na nossa terra. Agora, neste próximo cenário, a IBM tem essa mesma mudança de mentalidade, só que de um jeito diferente. Depois do lançamento do Hotbit 2, a Sharp... Bom, nesses 2 últimos cenários, a divergência é que a IBM resolveu continuar sendo IBM e não teve aquela mudança de mentalidade para ir para o mundo da computação pessoal que ela teve na nossa terra. Agora, neste próximo cenário, ela tem essa mesma mudança de mentalidade que teve na nossa terra, só que de um jeito diferente. E se ela tivesse usado ou o 68000 da Motorola ou o 9900 da Texas no seu IBM PC? Nossa.
Isso. Eles foram considerados, só que o TMS 9900 ele não tinha performance, diga-se, capacidade de endereçamento, ele só tinha capacidade de endereçar 64K. Esse era o calcanhar de Aquiles do 9900. A gente pensa em performance por causa do nosso TI 994A, mas o problema dele nunca foi o processador, era a arquitetura bizarra dele, que era botar um processador de 16 bits numa máquina de 8 bits de um jeito que... E com 2 emuladores no meio do caminho. E tudo com 2 ovos em cima. Pegando bytecode a partir da VRAM, do VDP, cruz. O interpretador que rodava interpretado. Nossa. Mas de qualquer maneira ele tinha essa limitação de memória, e a Motorola não deu garantias que conseguiria entregar o 68.000 na quantidade desejada, e no final, na nossa terra, ela recorreu ao 8088 da Intel. Só que nesta terra que a gente está analisando... Tem uma terrinha distante aqui que a gente consegue olhar meio de longe e ver um mini cenário. Ela se baseou no 9900 para produzir seu computador, só que não mantendo o ecossistema completo da TI, que optando pelo MC6845 da Motorola para gerar 80 colunas para monitor de saída de TV. Não conseguimos muita informação, mas parece o cruzamento entre o TI 998 e o Amstrad CPC. Ou seja, não tinha a menor chance de dar errado, como não deu errado. Eu vou fazer um parêntese de botar um cenário dentro do cenário. What? Vou botar que eles optassem pelo 6845 usando o 68008. Kelly! Que tinha barramento de... Calma, que não terminamos de falar de Motorola. Tudo bem. Mas tem a ver com Motorola. Mas calma. E sempre lembrando que o próximo cenário que alguém falar de YouTube tem que colocar o 32-bit guy. Sim. Essa máquina com processador da Texas era simpática, né? Tanto quanto o TI 998 não lançado aqui era também bem simpático, só que era limitada, a IBM abandonou e a Texas acaba evoluindo em uma linha de computadores que sucedeu o TI 994. Tem de 1000 feelings. Tem de 1000 feelings. Então, talvez tenhamos uma situação da Texas prosperar no mercado de microcomputadores aqui, mas a Texas não é um assunto desse What If. Não é. Só que aí... Ninguém se importa com a Texas nesse What If. Outra possibilidade, então. Alguém pensou um pouco mais e sugeriu: nós podemos licenciar os 68.000, temos a infraestrutura necessária e também fornecer o componente. A IBM tinha fábrica de semicondutor. Isso. O que a IBM fez? Ela chamou a Motorola num canto, já chegou chamando para conversa, perguntando: olha, a gente aceita usar o seu chip, a gente gostou, ele é bacana, tranquilo, mas a gente quer que você licencie o chip pra gente. Queremos ser second source. Queremos ser um second source. A Motorola, beleza, topou. Código de licenciamento, a IBM só usaria o Motorola dela dentro dela. Isso. Wall Street fica feliz, né? O cheque chega em Chicago todo mês. E nós temos um microprocessador chamado IBM 68008, rodando a 7,5 MHz, endereçando 64 KB de RAM, etc. Só que com a capacidade interna de gerenciar mais, que é a mesma arquitetura interna do 68000 que a gente conhece. Sim. Essa é a versão inicial limitada para esse primeiro computador dessa linha. Muito parecido, aliás, com o Sinclair QL. Como eu já tinha dito. Era isso que eu ia falar. Foi isso que eu já falei. E até eu vou falar um pouquinho mais. Talvez o PC Júnior dessa realidade, ele se pareça com o QL. Muito provável. Menos sistema operacional, né? Esse computador da IBM vem com sistemas operacionais, o CSD Pascal, né? Nossa. Existe na nossa terra. E uma coisa chamada PC9, uma versão para 68.000 do OS 9, feito exclusivamente para o IBM PC pela Microware. E, mais uma vez, Gary Kildall preferiu voar e não licenciou o CPM 68K, que ficou chupando o dedo. E apesar de também existir, assim como o CPM 86 existe aqui. Na verdade, a IBM perguntou para a Motorola: vocês conhecem alguma empresa que tem algum sistema operacional que a gente possa usar? Alguém lembrou, tem a Microware. Opa. Daí a coisa mais importante de todas. Isso ele ficou bem diferente do Sinclair QL. Qualquer versão desse micro não tem microdrive. E o teclado é agradável de se usar. Sim, a única parte chata é que o bicho é bege. Por falar em bege, nesse cenário a Microsoft não se criou. Seguiu como desenvolvedora de linguagem de programação, virando um concorrente da Borland, tretando com ela em algumas ocasiões. Altas tretas na década de 90. Borland com Pascal, Microsoft com Basic. Entre outras milhares de coisas, assim, diversas capas de PC Magazine, PC Word, com lançamento entre um e outro, quase se batendo uma na outra. Só que restrito ao mundo das linguagens de programação, IDEs, etc., compiladores. Sim, inclusive tem um joguinho que saiu nessa época, que era um joguinho de tipo Street Fighter, em que você tinha o Philip Ken e o Bill Gates. Round one.
Era um mod do Street Fighter, né? Quase isso. Sabe qual eram outras duas empresas que não se criaram nessa? Apple e principalmente Commodore. Elas ficaram no mercado delas, né? Não sei no que afetaria muito, não. Aquela evolução natural que eu vejo desse IBM PC com 68000, ele vira uma versão aberta do Mac. Outra coisa que a Microsoft faz é software educacional. Ela continua fazendo nessa realidade e o Bill Gates se elege senador pelo estado de Washington. Pronto. Ele se aposenta mais cedo, ele entra no mundo da política, tenta lá um senado de Washington e na eleição seguinte tá lá, bonitinho, feliz e contente, já no final, no século XXI, como senador pelo estado de Washington. Coisas que acontecem parecido. A história de que ele tá pensando em concorrer à presidência. Qual partido? Republicano ou democrata? Eu acho que ele tá pelo democrata. Ele tem cara de democrata. Eu também acho. Nesse cenário, eu acho que o MSX, depois de ter tido uma carreira breve com os 8-bits, e nesse cenário a Sharp estaria no consórcio do MSX, a Sharp seria a empresa que ajudaria a ASCII a formar a segunda geração de MSX, chamada de MSX 68000. MSYZ. O efeito colateral disso é que teríamos um hot bit que a matriz não encrenca com a Epcom. Tá tudo sussa. Exatamente! Mas a partir deste ponto, tudo aconteceu muito parecido, né? E acabou a choradeira do Márcio, que nós íamos ter um R-Type espetacular, um OutRun espetacular. Não. O R-Type espetacular, um OutRun espetacular, você depende mais do programador. Bom, o MSX 68000 próximo a um X68000 teria um R-Type espetacular, cara. Essa é a versão Sinclair QL para MSX. Porra, que nessa realidade teria vingado. Gente, vamos voltar ao mundo PC. Somente que talvez nessa realidade não teríamos uma amiga, né? Pois é, mas teremos numa realidade futura. Mas e os clones de PC? Continua havendo clones de PC? Continua se desenrolando? Sim, a rádio totalmente aberta, né? Sim. Motorola podendo vender os 68000. Agora, depois de alguns anos, ela consegue já ter uma linha de produção razoável. Desenvolvimento de clones de BIOS de PC em sala limpa, só que em assembler de 68000 em vez de assembler de Intel, sem a amiga da onça da Microsoft. Clone de 68000 já tinha, né? Não, nunca teve. Nunca teve? Não teve da Hitachi? Second Source é outra história. Ah, tá, é licenciado. E nessa brincadeira também a AMD e Intel vão fazer Second Source de Motorola 68000. E copiar, e a coisa divertida, ficar fazendo experimentações, tipo, vamos botar coisinhas a mais aqui, brincar de taxa, né? Vamos ver até onde a gente pode ir. 32 bits, 64 bits, operações de divisão, ponto flutuante, escambau. Operações de multimídia. Em resumo, hoje em dia os PCs que a gente estaria usando estariam mais para uma versão hyper evoluída de um Mac idealizado aberto. É um Motorola. Depois passaria para Power, Motorola junto com o IBM. Não necessariamente. Aí, Juan, tem um detalhe aqui, né? Eles clonam, mas não tem a amiga da onça, a Microsoft, para vender o Dodge. Isso, então qual é a solução? Vamos fazer um sistema operacional mantido por um consórcio de fabricantes e, por que não, open source, Free9. Os fabricantes bancam e tem um software que seja 100% compatível, né? Ou mais ou menos compatível e... Nada impediria o pessoal chegar lá no PC9 e botar alguma mensagem quando você estiver usando o Free9, usando o ambiente gráfico, talvez o gen dessa geração, entrar lá e dar uma mensagem de erro. Pois é. Aí você tá rodando, porque você tá rodando o Free9, aparece aquela mensagem de erro. Se você rodar no PC9, não tem mensagem de erro nenhuma. Os micros montados viriam já com esse sistema pré-instalado. Parece seria um cenário interessante, hein? Sim. Bem interessante, viu? Talvez... É um cenário bem próximo do nosso. Talvez com uma grande diferença. A gente já estaria PCs em 85 com VGA e som de plástico. Ou um equivalente superior, 21.5 da Yamaha. Não, eu li a revista da época, assim, foi tudo igualzinho. Só muda, quando a gente lê Intel, tá escrito Motorola. Eu acho que as evoluções seriam um pouco mais cedo nesse ambiente. A gente tem que dar uma fugida nesse... Teria que pegar, saltar, vibrar pra esse pra poder saber o que é. Mas nós temos um cenário muito mais interessante e muito mais multimídia se seguindo agora. O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a Last.fm, o Evox, o Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição. Retrocomputaria, vale por um bifinho.